Estamos começando aqui o resumo da 23ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2025. Vamos aos jogos. Começando com Fortaleza e Vitória, a equipe do Fortaleza conseguiu, depois de muito tempo, vencer uma partida no Campeonato Brasileiro. A equipe jogou em casa e teve a estreia do treinador Palermo. O resultado, obviamente, foi muito importante para a equipe do Fortaleza, que segue ali na luta contra o rebaixamento. Por outro lado, o Vitória se complicou ainda mais na competição, uma vez que ele também está na luta contra o rebaixamento. Duas equipes que estão na parte de baixo da tabela, uma está na 19ª colocação e a outra na 17ª colocação. Resultado que para o Fortaleza foi importantíssimo. O Fortaleza diminui a quantidade de pontos em relação ao primeiro time fora da zona de rebaixamento, que neste momento é a equipe do Santos. O Santos nesse momento tem 23 pontos, já a equipe do Fortaleza tem 18. Obviamente a diferença para a equipe do Sport, que é o último colocado, já é bem grande, mas o Fortaleza, obviamente, como Juventude e Vitória, estão de olho nas equipes que estão fora da zona de rebaixamento. Importante resultado para o Fortaleza e resultado muito ruim para o Vitória, que segue ali na parte de baixo da tabela e que vai tentar na próxima rodada sair da zona de rebaixamento. Vitória importante do Fortaleza, visto que era um confronto direto ali na disputas de equipes que estão brigando contra o rebaixamento. O Fortaleza vence o Vitória, diminui a diferença para o próprio Vitória ali de pontuação no Campeonato Brasileiro e começa a olhar as equipes que estão fora da zona do rebaixamento, como é o caso do Santos, caso do Vasco, que tem 23 pontos. Fortaleza chegou a 18 pontos, está a 5 pontos das equipes que estão fora da zona do rebaixamento. Então, assim, vitória importantíssimo do Fortaleza no Campeonato Brasileiro. No mesmo dia também tivemos Grêmio e Mirassol. O Grêmio, que na última rodada no Campeonato Brasileiro tinha empatado com a equipe do Flamengo em 1-1 no Maracanã, desta vez atuou em casa e perdeu para a equipe do Mirassol. Resultado para o Mirassol muito bom, que o coloca neste momento no G4 do Campeonato Brasileiro. É verdade que a rodada ainda não se encerrou, mas o Mirassol neste momento está na 4ª colocação. O Grêmio jogou em casa, teve o apoio da sua torcida, o estádio estava muito cheio e mesmo assim não foi o suficiente para que a equipe do Grêmio pudesse conquistar 3 pontos. Mesmo atuando em casa, o Grêmio segue uma equipe muito irregular no Campeonato Brasileiro. O Grêmio segue ali na parte de baixo da competição, uma pontuação que eu tenho certeza que é bem aquém ao que o Grêmio esperava, principalmente depois do Grêmio ter investido tanto na janela do início da temporada e na janela do meio do ano. O Grêmio ali, nos últimos 5 jogos, como a gente consegue ver, o Grêmio só tem 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. São 25 pontos conquistados para a equipe do Grêmio. Já o time do Mirassol, como eu mesmo citei, está na 4ª colocação aqui no Campeonato Brasileiro, com 38 pontos conquistados. O Mirassol, com certeza, é uma das grandes surpresas da história do Campeonato Brasileiro de pontos corridos. Talvez uma equipe que tenha vindo da Série B não tenha conquistado tantos pontos assim na Série A no ano seguinte. Realmente é uma pontuação impressionante da equipe paulista aqui. Se o Grêmio está na parte de baixo lutando contra o rebaixamento, o Mirassol claramente está na luta por uma vaga na próxima Libertadores e neste momento está indo diretamente. O Grêmio, depois de conseguir um empate incrível contra o Flamengo, o Grêmio não conseguiu vencer o Mirassol jogando em casa e, assim, o resultado totalmente frustrante para o time do Grêmio. Já o Mirassol consegue mais uma grande vitória no Campeonato Brasileiro, mais um jogo impressionante do time paulista e o Mirassol nesse momento está no G4 do Campeonato Brasileiro. O Mirassol nesse momento está brigando para se classificar para a Libertadores do ano que vem. Assim, campanha do Mirassol no Campeonato Brasileiro é espetacular. Outra partida que aconteceu no sábado foi o Palmeiras contra a equipe do Internacional. O Palmeiras acabou com o Internacional em poucos minutos, com 15 minutos de jogo. A equipe do Palmeiras já estava vencendo por 2 gols de diferença. Um Palmeiras que aproveitou muito bem a parada para a data FIFA, jogou com muita intensidade, com muita qualidade. É verdade que a dupla de ataque do Palmeiras com Vitor Roque e Flaco Lopes claramente se encontrou e estão muito entrosados, fazendo com que o Palmeiras tenha um setor ofensivo muito forte, como poucas vezes nós vimos nos últimos anos. O Palmeiras conseguiu vencer a equipe do Internacional por 4-1. Por outro lado, a equipe do Internacional segue numa situação muito ruim no Brasileirão, depois de ser eliminado
nas Copas. O Internacional tenta se recuperar no Campeonato Brasileiro, mas como podemos ver, o Internacional neste momento é o 12º colocado com apenas 27 pontos. Neste momento, o Internacional está muito mais perto dos times que estão na zona de rebaixamento do que mesmo as equipes que estão na luta pela Libertadores. Hoje a gente pode dizer que o Internacional está na luta contra o rebaixamento, ao invés de estar na luta por uma vaga na Libertadores. O Internacional que ainda mantém o treinador Roger. O Internacional segue muito mal nos últimos 5 jogos no Brasileirão. Ele venceu 2 jogos e perdeu 3. É um time muito irregular e neste momento dá para dizer com toda certeza que é um dos times mais frágeis do Brasileirão. Um time que simplesmente não consegue ter uma boa partida, pode até vencer uma partida aqui, outra ali, como por exemplo venceu a equipe do Bragantino algumas rodadas atrás, mas o Internacional segue muito mal e talvez uma mudança de comando no Internacional, no treinador, talvez o Internacional possa melhorar. Já a equipe do Palmeiras segue ali na luta para ser campeão brasileiro. Neste momento, o time do Palmeiras tem 46 pontos, segue com um jogo a menos em relação à equipe do Flamengo. O Palmeiras tem 4 pontos a menos, mas claramente é uma disputa direta entre Flamengo e Palmeiras, que olha que nos últimos 5 jogos, ambas equipes venceram 4 partidas e empataram. Curiosamente, na mesma rodada eles empataram. Então, a disputa pela liderança segue muito forte entre Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro. Cruzeiro que ainda joga nesta rodada. O Palmeiras venceu o Internacional e dá para dizer que foi o resultado esperado, visto pelo futebol que as equipes estão jogando ultimamente. O Internacional está muito mal. O Internacional está irregular, ganha uma partida, perde outra. O Internacional que foi eliminado das Copas e segue muito mal no Campeonato Brasileiro. Já o Palmeiras segue muito bem e parece estar crescendo com o passar da temporada. Está bem na Libertadores, está bem no Campeonato Brasileiro e está ali disputando ponto a ponto com o Flamengo pela liderança da competição. Palmeiras está muito bem e, pelo jeito, vai brigar mais uma vez pelo título do Campeonato Brasileiro até o final. Bom, a última partida do sábado foi Fluminense e Corinthians, 2 equipes que estão nas semifinais da Copa do Brasil. Ambas equipes estão do lado oposto na Copa do Brasil. O Fluminense vai enfrentar a equipe do Vasco, já o Corinthians vai enfrentar a equipe do Cruzeiro, mas eles se enfrentaram nesta rodada pelo Campeonato Brasileiro. E podemos ver, por exemplo, na equipe do Fluminense, uma equipe que poupou muitos jogadores, pensando, obviamente, na Copa Sul-Americana. Já a equipe do Corinthians não, o Corinthians botou em campo o que ele tem de melhor. Verdade que o time do Corinthians segue com alguns jogadores lesionados, mas o Corinthians botou a campo o que ele tem de melhor neste momento. E o Corinthians conseguiu vencer a equipe do Fluminense fora de casa. Se eu não estou errada, o time do Corinthians não vencia o Fluminense no Maracanã, tinha um bom tempo e dessa vez ele conseguiu vencer. E olhando para a tabela, ambas equipes estão praticamente juntas. O Corinthians, até por ter vencido o Fluminense, passou a equipe carioca. O Fluminense é o 10º colocado neste momento e a equipe do Corinthians é o 9º. O Corinthians nesse momento tem 29 pontos em 23 jogos, é bom destacar isso. Já a equipe do Fluminense tem 28 pontos em 21 jogos, 2 jogos de diferença. O Fluminense tem 2 jogos ainda por fazer, por isso mesmo que a equipe do Corinthians aparece um pouco à frente, tem um ponto a mais, mas podemos ver claramente que são 2 equipes que provavelmente vão terminar ali no meio da tabela. Talvez em algum momento elas possam subir um pouco mais, até porque a Copa do Brasil só vai acontecer no final da temporada, o que faz com que Corinthians e Fluminense possam ter um foco maior no Brasileirão. O Corinthians venceu fora de casa, resultado importante. Talvez o Corinthians, a partir de agora, comece a melhorar no Campeonato Brasileiro. Podemos ver que nos últimos 3 jogos o time do Corinthians conquistou 7 pontos de 9. Então podemos ver um Corinthians um pouco melhor em relação ao que vimos antes na equipe do Dorival Júnior. Grande vitória do Corinthians fora de casa, né? Um confronto direto ali por equipes que estão tentando chegar ali nas vagas da Libertadores. O Fluminense poupou alguns jogadores, é verdade, pensando na Copa Sul-Americana, mas grande vitória do Corinthians. E o Corinthians, como você falou, o Corinthians está melhorando, tem conseguido uma pontuação maior nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, deve conseguir uma maior pontuação, visto que agora vai focar
só no Campeonato Brasileiro. A Copa do Brasil está para a reta final, mas vitória importante do Corinthians ali no confronto direto entre equipes que nesse momento estão no meio da tabela, mas buscam chegar nas vagas da Libertadores do ano que vem. Agora, indo para os jogos de domingo, tivemos um jogo às 11 horas da manhã entre Bragantino e Sport. O Bragantino, que não vive um bom momento no Campeonato Brasileiro, é impressionante como o nível do time do Bragantino caiu absurdamente nas últimas 10 partidas. Talvez o Bragantino tenha conquistado apenas uma vitória. Já a equipe do Sport segue ali na luta contra o rebaixamento. Inclusive, nesse jogo tivemos um pênalti um pouco polêmico para a equipe do Bragantino. O Sport reclamou bastante em relação a isso. Mas como podemos ver, o Bragantino, que lá no início do Campeonato Brasileiro era um dos times que estava na luta por vagas na Libertadores diretamente, decaiu demais, está neste momento na 8ª colocação, e é bom destacar. O time do Bragantino é uma das poucas equipes que tem 23 jogos no Campeonato Brasileiro atual. Então, existe uma chance real que quando todas as equipes jogar todos os seus jogos, o time do Bragantino possa cair ainda mais na tabela do Brasileirão. Hoje ele é o 8º colocado com 31 pontos, vive um péssimo momento e mesmo jogando em casa contra a equipe do Sport, que hoje é o lanterna disparado do Brasileirão, o time do Bragantino não conseguiu vencer. O Sport com certeza lamenta o resultado porque empatou jogando sem fora de casa contra uma equipe que não vive um bom momento no Campeonato Brasileiro. Talvez seja uma das equipes com os piores momentos atuais no Brasileirão. Já o Sport segue ali na lanterna com apenas 11 pontos conquistados. É muito pouco para uma equipe que ainda sonha em sair da zona de rebaixamento. Neste momento, o Sport tem 11 pontos e o primeiro time fora da zona de rebaixamento, que é a equipe do Santos, o Santos tem 23 pontos. É verdade que sim, o Sport tem jogos por fazer em relação ao Santos, é um jogo a menos. Então podemos dizer ali que o time do Sport neste momento tem 12 pontos a menos que o clube paulista. Bom, resultado péssimo para o Bragantino e também resultado péssimo para o Sport. Com o passar das rodadas, cada vez mais o Sport está mais perto de voltar para a Série B, visto que, por exemplo, hoje a diferença de pontuação do Sport para a primeira equipe fora da zona do rebaixamento está muito grande, tem a diferença de 12 pontos. Então, a cada vez que o Sport não vence na rodada, fica mais perto de voltar à segunda divisão do Campeonato Brasileiro. E o Bragantino, é impressionante como o Bragantino não está conseguindo mais vencer jogo nenhum praticamente do Campeonato Brasileiro. Não venceu nem o Sport, que está na última colocação e jogando em casa. É impressionante, o Bragantino não está mais conseguindo vencer, não tem feito grandes atuações, mas mesmo quando faz bons jogos, mesmo assim, quase não vem conseguindo conquistar vitórias. Momento péssimo do Bragantino, e esse momento péssimo já tem um bom tempo desse momento que o Bragantino não consegue quase vencer jogos no Campeonato Brasileiro. Indo para os jogos das 4 horas da tarde no domingo, tivemos Atlético Mineiro e Santos, jogo de duas equipes que uma está ali mais ou menos no meio da tabela, que é a equipe do Atlético Mineiro, já a equipe do Santos segue ali buscando sair de perto da zona de rebaixamento. O jogo terminou em 1-1 e com certeza, se tem um jogo que foi falado muito de arbitragem, foi esta partida. O time do Santos empatou a partida num pênalti do Lianco, só que no início da partida o time do Santos teve um pênalti claríssimo em cima do Neymar cometido pelo Scarpa e no meio do jogo ainda o Zé Ivaldo acabou sendo expulso. Ao que parece, realmente ele merecia a expulsão, mas podemos ver que o resultado não foi bom para ninguém, nem para o time do Atlético Mineiro, nem para a equipe do Santos. O Atlético Mineiro, que está ainda na Copa Sul-Americana, é sempre bom destacar que o Atlético Mineiro pode ir para a próxima Libertadores caso vença a Copa Sul-Americana. Neste momento, no Campeonato Brasileiro, o Atlético Mineiro é ali o 13º colocado, nem ali no meio da tabela, está um pouco mais abaixo, diferentemente do que eu disse a princípio, ele está com 25 pontos, está mais perto do Santos do que, por exemplo, do Bragantino, que é neste momento o 8º colocado. O Atlético Mineiro tem 21 jogos no Brasileirão e tem 25 pontos conquistados. É um campeonato brasileiro que podemos dizer com certeza bem ruim do Atlético Mineiro, mas não sendo uma surpresa, porque este Atlético Mineiro na temporada passada já tinha ido muito mal e quase foi rebaixado na última rodada. Então podemos ver que mesmo o Atlético Mineiro reforçando-se no início da temporada, não foi suficiente para o Atlético melhorar, se tornar uma equipe
regular, muito pelo contrário. O time do Atlético Mineiro acabou de trocar de treinador e podemos ver ali pelos últimos 5 jogos do Atlético no Campeonato Brasileiro nenhuma vitória, e por isso mesmo, até pela eliminação contra a equipe do Cruzeiro na Copa do Brasil, o treinador do Atlético caiu e o Atlético contratou o Jorge Sampaoli, que não conseguiu ainda vencer nessa volta ao time mineiro. Já o time do Santos, que neste momento é o 16º colocado com 23 pontos, toda rodada a equipe do Santos pode estar entrando ou não na zona de rebaixamento. Com certeza, para uma equipe grande é uma situação muito ruim. O Santos tem 23 pontos e está na 16ª colocação. Para a sorte do Santos, Vitória perdeu e o Juventude também, porque caso um dos dois tivesse conquistado uma vitória nesta rodada, o Santos estaria na zona de rebaixamento. Um Santos com certeza que acredito eu que a maior parte da torcida, principalmente depois de mais uma equipe que se reforçou muito no início da temporada, provavelmente não esperava que o Santos estivesse tão mal ali no Campeonato Brasileiro. É um time que sim pode ganhar dos melhores times do Brasileirão, como foi contra o Flamengo, como foi contra a equipe do Cruzeiro, mas no geral o Santos é uma equipe que não faz um bom Brasileirão. O resultado não foi bom nem para o Atlético Mineiro e nem para o Santos, mas dá para dizer definitivamente que foi muito pior para o Atlético Mineiro, porque o Atlético Mineiro jogava em casa e o Atlético Mineiro poderia, se tivesse vencido, poderia ter aumentado a diferença na pontuação para o Santos, que hoje é o primeiro time que está fora da zona do rebaixamento. Atlético Mineiro, dá para dizer sim que o Atlético Mineiro neste momento está sim brigando contra o rebaixamento, está a apenas 3 pontos do Vitória, que hoje é o 17º colocado, primeiro time da zona do rebaixamento. A campanha do Atlético Mineiro no Campeonato Brasileiro é totalmente decepcionante, ainda mais se você pensar pelo time que o Atlético Mineiro tem. O Atlético Mineiro, pelo elenco que tem, poderia ou deveria estar disputando ali as primeiras colocações, e não falo nem a disputa pelo título, mas ali disputa por vaga na Libertadores. E mais uma vez o Atlético Mineiro muito mal no Campeonato Brasileiro. Atlético Mineiro que há pouco tempo agora foi eliminado pelo Cruzeiro na Copa do Brasil. O Santos faz um Campeonato Brasileiro que irregular, ganha um jogo, perde outro, não consegue manter uma sequência de vitórias. O Santos nesse momento está ali na disputa contra o rebaixamento, está muito perto da zona do rebaixamento, mas também dá para dizer que o Santos ali, as equipes que estão acima do Santos na tabela também estão perto. Então assim, é um momento que o Santos precisa ganhar mais jogos, mas dá para dizer que o resultado não foi de todo ruim para o Santos, ainda mais se você pensar que o Atlético Mineiro jogava em casa e o Santos teve um jogador expulso no decorrer da partida. No outro jogo, das 4 horas da tarde, tivemos duas equipes, uma na luta pelo título do Brasileirão, que é o Flamengo, e uma das equipes que está neste momento na zona de rebaixamento, que é a equipe do Juventude. O Flamengo conseguiu quebrar um tabu depois de quase 3 décadas sem vencer a equipe do Juventude, jogando no Alfredo Jaconi. O Flamengo venceu por 2-0, o Flamengo que segue na liderança do Campeonato Brasileiro. Falando, obviamente, primeiro do líder do Brasileirão, o Flamengo, que na última rodada teve um empate muito frustrante contra o time do Grêmio, jogando em casa. O Flamengo conseguiu se recuperar, fez uma partida apenas ok, nada perto de ser espetacular, mas o Flamengo conseguiu conquistar mais 3 pontos em um local onde o Flamengo tem muitas dificuldades de vencer. O Flamengo que nos últimos 15 pontos, o Flamengo conquistou 13, realmente. Você percebe-se que o Flamengo, assim como o Palmeiras e Cruzeiro, estão numa sequência de pontuação muito alta. Este Brasileirão tem tudo para ser um Brasileirão onde o vice-campeão vai bater ali na casa dos 80 pontos, caso as 3 equipes se mantenham nessa batida até o fim do Brasileirão. Já olhando para a equipe do Juventude, o Juventude neste momento é o 18º colocado do Brasileirão, segue ali tentando melhorar um pouco desde a chegada do Carpini, se tornou um time mais competitivo. É verdade que sim, nas últimas 5 partidas em 15 pontos conquistou 7. Se conseguir manter essa pontuação até o final do Brasileirão com o treinador, provavelmente o Juventude vai conseguir se salvar, mas a dificuldade vai ser exatamente essa, tentar manter esse ritmo de pontuação. Mas nesse momento o Juventude é o 18º com 21 pontos, apesar da derrota esperada por estar enfrentando o líder do Campeonato Brasileiro, mas o Juventude segue ali na luta para sair da zona de rebaixamento. Grande vitória do Flamengo, né, contra o Juventude. O Flamengo que sempre tem dificuldade de vencer em Caxias do Sul,
mas dessa vez o Flamengo venceu e venceu bem. Dá para dizer que o Flamengo fez um jogo razoável. O Flamengo não sofreu tanto defensivamente. O Flamengo vence mais um jogo do Campeonato Brasileiro, vence mais um jogo fora de casa. Já o Juventude perdeu para o Flamengo, não dá para dizer que foi um resultado inesperado. O Juventude segue ali na disputa contra o rebaixamento. Mais uma derrota no Campeonato Brasileiro, mas mesmo assim o Juventude está ali perto das equipes que estão nesse momento fora da zona do rebaixamento. Frustrante para o Juventude, porém não inesperada, pois perdeu para o líder do Campeonato Brasileiro. Ainda assim, o Juventude está a 2 pontos de Vasco e Santos, que nesse momento são as equipes que estão fora da zona do rebaixamento. E o Juventude tem a mesma quantidade de jogos que Vasco e Santos. Só que tem uma questão. O Juventude tem um saldo de gols terrível. Então, o saldo de gols do Juventude pode ser um ponto fundamental na reta final do Campeonato Brasileiro. É o pior saldo de gols deste Brasileirão. Menos 24. Indo para o jogo já das 5h30 da tarde, São Paulo e Botafogo. Temos uma equipe que no meio de semana vai jogar Libertadores. Já o Botafogo acabou de ser eliminado da Copa do Brasil. O Botafogo vai focar totalmente a partir de agora no Brasileirão, e mesmo assim não foi o suficiente para a equipe do Botafogo conquistar os 3 pontos. Era um jogo difícil, é bom destacar isso. O São Paulo jogava em casa e deixa eu ver aqui se o São Paulo colocou um time reserva ou não neste jogo. Podemos ver ali, Alan Franco, temos uma mudança na zaga, Sabino, Enzo, Pablo, Alisson, Cendric, Rodriguinho, Dineno. Ok, o São Paulo tinha uma base, podemos dizer, considerada titular neste momento, talvez um ou outro jogador sendo reserva, mas a maior parte do time do São Paulo foi o time titular. O Botafogo não conseguiu se recuperar depois de ser eliminado na Copa do Brasil. O Botafogo que neste momento vai focar 100% no Campeonato Brasileiro. O Botafogo neste momento é o 6º colocado com 35 pontos. Bom destacar, o Botafogo tem, por exemplo, um jogo a menos que o líder Flamengo. Nesta semana o Botafogo vai jogar um dos seus jogos adiados, que é contra a equipe do Mirassol, que neste momento é o 4º colocado. O Botafogo está em 6º. E o São Paulo, que foi o time que venceu o Botafogo, está na 7ª colocação. Era um duelo de 2 equipes que estão disputando exatamente o mesmo objetivo no Brasileirão, que é ir para a próxima Libertadores. Ambos com certeza estão tentando ir diretamente para a próxima Libertadores. O São Paulo conseguiu ali empatar de pontos com o Botafogo, uma vez que ele venceu o time carioca, mas é sempre bom destacar, o São Paulo tem 2 jogos a mais, resultado muito importante para o São Paulo, principalmente porque a partir de agora o São Paulo vai com certeza focar totalmente na Libertadores, e aí talvez no próximo final de semana no Brasileirão o São Paulo pode até mesmo poupar jogadores, já que o São Paulo vai jogar o primeiro jogo da Libertadores no Equador, na altitude. Pois é, grande vitória do São Paulo contra o Botafogo, né? O São Paulo, que é, assim, nesse momento é uma das equipes que vive um dos melhores momentos na temporada, tirando as equipes que estão brigando ali pelo título do Campeonato Brasileiro, dá para dizer que o São Paulo é sim uma das equipes que estão no melhor momento na temporada. São Paulo que está muito bem na Libertadores e também está muito bem no Campeonato Brasileiro. Você vê nas últimas 5 rodadas do Campeonato Brasileiro, o São Paulo tem 3 vitórias, apenas 1 derrota, está disputando ali para se classificar para a próxima Libertadores do ano que vem e vencer o Botafogo num confronto direto, né? O Botafogo que nesse momento é o 6º colocado e o São Paulo é o 7º colocado do Campeonato Brasileiro. As 2 equipes nesse momento têm 35 pontos. Já o Botafogo não vive um grande momento nesse momento na temporada. O Botafogo que acabou de ser eliminado da Copa do Brasil jogando em casa contra o Vasco e agora perde para o São Paulo fora de casa. Mais um resultado decepcionante do Botafogo. O Botafogo que nesse momento está na 6ª colocação, está disputando, é verdade, para se classificar para a próxima Libertadores, mas ainda assim parece pouco para a equipe que no ano passado foi campeão brasileiro e campeão da Libertadores. E o último jogo, no domingo, tivemos Vasco e Ceará, jogo de 2 equipes que uma está no meio da tabela, que é a equipe do Ceará, já a equipe do Vasco segue ali na luta contra o rebaixamento. Resultado muito frustrante para o Vasco e muito comemorado pela equipe do Ceará. O Vasco que estava vencendo a partida por 2-1, até ali no último minuto o Vasco acabou tomando o gol de empate. O Ceará que naquele momento já estava com um jogador a menos. É bom destacar que o Ceará teve um jogador a menos e o jogo estava empatado. O Vasco conseguiu ali mais ou menos entre o minuto
34, 35 do segundo tempo, o time do Vasco fez 2-1 e no último minuto do jogo o Ceará conseguiu empatar. Resultado muito bom para o Ceará e terrível para o Vasco, porque o Vasco neste momento está na 15ª colocação com 23 pontos, apenas um ponto acima do time do Vitória, que neste momento é o 17º, com resultado muito ruim para o Vasco, frustrante, porque podemos dizer que é um bom momento do Vasco na temporada, uma equipe que acabou de se classificar na Copa do Brasil. O Vasco estará na semifinal da Copa do Brasil, vai enfrentar a equipe do Fluminense. Então o Vasco parecia que ia conquistar 3 pontos importantíssimos, porém deixou pelo caminho 2 pontos. O Ceará é o 11º colocado, está ali no meio da tabela. O Ceará tem 27 pontos. O objetivo do clube nordestino, com certeza, é não ser rebaixado, e acredito eu que até aqui o Ceará está muito satisfeito com o Brasileirão que ele está fazendo. É o 11º, tem 27 pontos. Claro que sempre fica de olho nos times que estão na zona de rebaixamento, mas se o Ceará manter o ritmo que ele está neste Brasileirão, provavelmente o Ceará não vai sofrer na reta final e vai conseguir ficar na primeira divisão para a próxima temporada. Resultado decepcionante para o Vasco, né? O Vasco que jogava em São Januário, jogava em casa e até a reta final ali do jogo vencia o Ceará. E era uma vitória muito importante para o Vasco. O Vasco estava chegando a 25 pontos, estava chegando na mesma pontuação que o Atlético Mineiro e o Grêmio, e sofreu um empate ali no quê? Praticamente na última bola do jogo. Então, resultado muito ruim para o Vasco, frustrante, que está muito perto ali da zona do rebaixamento. Está a 1 ponto do Vitória, que hoje é o primeiro time da zona do rebaixamento. O Vitória que está na 17ª colocação. Para o Ceará foi um bom resultado, visto que ficou com um jogador a menos no decorrer da partida, consegue um gol no finalzinho ali, se mantém ali no meio da tabela do Campeonato Brasileiro, chegou a 27 pontos. O Ceará que voltou da Série B, então faz um bom Campeonato Brasileiro, a equipe do Ceará. Lembrando que hoje ainda terá Bahia e Cruzeiro, confronto direto entre duas equipes que neste momento estão ali na luta, podemos dizer, pelo título do Brasileirão. A equipe do Bahia tem 36 pontos, porém tem apenas 20 jogos no Brasileirão, o que significa que o Bahia ainda tem 3 jogos por fazer nesse Brasileirão. 2 jogos a menos que o líder Flamengo. O Bahia neste momento é o 5º colocado com 36 pontos. Já a equipe do Cruzeiro tem 22 jogos, a mesma quantidade de jogos que o líder Flamengo, só que o Cruzeiro tem 44 pontos e o Cruzeiro vai jogar fora de casa. O Bahia joga em casa. Caso o time do Bahia consiga conquistar os 3 pontos, o Bahia vai se aproximar muito do Cruzeiro e o Bahia vai ter ainda 2 jogos por fazer em relação à equipe mineira. O Bahia que tenta se recuperar após ser eliminado nas quartas de finais pelo time do Fluminense na Copa do Brasil. Já o Cruzeiro não, o Cruzeiro está muito feliz, vive um ótimo momento, conseguiu eliminar o rival Atlético Mineiro e segue na Copa do Brasil, vai ser uma das equipes que estará na semifinal da Copa do Brasil no final da temporada. É grande jogo da 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, esse confronto entre Bahia e Cruzeiro, confronto direto ali para equipes que nesse momento estão disputando vagas para se classificar para a Libertadores. É verdade que o Cruzeiro nesse momento está disputando o título do Campeonato Brasileiro. Se o Cruzeiro vencer o Bahia fora de casa, o Cruzeiro chegará a 47 pontos e irá ultrapassar o Palmeiras na tabela do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras terá 2 jogos a menos que o Cruzeiro, mas ainda assim o Cruzeiro chegaria na 2ª colocação. Jogo também muito importante para o Bahia, né? O Bahia que, por exemplo, se vencer o Cruzeiro, o Bahia chegará a 39 pontos. E se você olhar por pontos perdidos, o Bahia pode até mesmo ultrapassar o Cruzeiro. Então, assim, se o Bahia vencer o Cruzeiro e vencer os seus 2 jogos a menos do Campeonato Brasileiro, o Bahia pode chegar no total ali a 45 pontos e o Cruzeiro ficaria com 44 pontos. Então, assim, o Bahia terá a oportunidade de vencer o Cruzeiro e chegar, quem sabe, se vencer seus jogos a menos, ultrapassar o próprio Cruzeiro na tabela do Campeonato Brasileiro. Então, assim, jogo muito importante, tanto para o Cruzeiro quanto para o Bahia, um jogo que deve ser muito bom nessa rodada do Campeonato Brasileiro. Um confronto direto na luta pelo título do Brasileirão entre Cruzeiro e Bahia. É isso, se inscreva no canal, deixe o seu like e até a próxima.